boa noite a todos. O nosso tema de hoje é afinidade. Um tema que passa pelas ideias de simpatia, sintonia e que corresponde a um dos elementos mais básicos da lógica espírita. Todos somos espíritos afins, afinados ou afinizados a alguém. Sempre somos simpáticos a um grupo de pessoas e espíritos e temos um grupo de pessoas e espíritos simpáticos a nós, já que essa é uma relação de via dupla. Temos afinidade e, portanto, simpatia com aqueles que vibram em nossa faixa emocional, que compartilham conosco a nossa condição mental. Estamos constantemente em uma vibração interna que nos leva à sintonia com equivalentes. Seja de forma consciente ou não, cada um de nós encontra-se constantemente atraindo as circunstâncias e as pessoas ou espíritos que, de uma forma ou de outra, entram em consonância com o nosso mundo interior. Assim, cada um de nós conviverá sempre e em toda parte e a todo momento com aqueles com os quais se afina, efetuando inevitáveis trocas energéticas. E qualquer alteração nesse compartilhar dependerá necessariamente da transformação de nossa condição íntima, porque as forças que nos unem uns aos outros são aquelas que, em primeiro lugar, emitimos de nós. Em essência, somos o que pensamos e sentimos, e, por conseguinte, o que fazemos, conectando de modo automático nosso mundo interno ao universo externo, pois estamos com todos e no todo, e em tudo ao mesmo tempo, já que tudo está em nós. Podemos ilustrar essa ideia com um ditado popular: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. No Espiritismo, geralmente, essa frase é invertida: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Colocada dessa forma, o raciocínio fica mais direto e assertivo. Diga-me o que sentes, o que fazes, o que aspiras, quem habita o seu coração, e eu lhe direi com quais espíritos, encarnados ou desencarnados, estás afinizado e ligado por laços de simpatia. E considerando que essa não é uma questão a se dirigir ao outro, mas sim a nós, devemos analisar quais são os nossos frutos, para vermos quais são as pessoas ou as companhias espirituais que temos ao nosso redor, já que é pelos frutos que nos reconhecemos uns aos outros, sabendo exatamente quem somos verdadeiramente. Os laços de afinidade e simpatia são, claro, complementares e determinam, portanto, com quem estamos juntos. Somos atraídos por iguais, por aqueles espíritos, encarnados ou não, que vibram na mesma sintonia que a gente, que se interessam pelas mesmas coisas e percorrem, portanto, os mesmos caminhos. Haroldo Dutra nos traz um exemplo claro e até certo ponto perturbador, já que nos serve de espelho e de advertência. Ele diz o seguinte: imagine que chegue até você uma pessoa completamente perturbada, trazendo a você a perturbação dela. Nessa situação, você vai sintonizar com quem? Você vai sintonizar com a companhia espiritual perturbadora e equivocada dessa pessoa,
ou com os benfeitores que buscam confortá-la e fazê-la agir no bem? A sua boca vai ser instrumento de quem? Dos obsessores que atormentam essa criatura ou dos benfeitores que a ajudam? Para quem você vai emprestar a sua boca? Para quem você vai emprestar as suas mãos? Em nome de quem você vai agir? Vejam como essa colocação é importante. Aliás, para quem nós estamos emprestando a nossa boca hoje? Quais espíritos permitimos falarem por nós? Para quem estamos emprestando as nossas mãos? Nossos ouvidos foram instrumentos de quais companhias? Quem nós permitimos reinar em nosso coração? Quais sentimentos cultivamos e estamos cultivando neste momento? Essas perguntas são necessárias e precisam ser constantes em nosso cotidiano. Podemos reforçar essa ideia e a necessidade desse cuidado com a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde é feita a seguinte pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações? Temos para essa pergunta a seguinte resposta: nesse sentido, a influência dos espíritos é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Diante disso, mais uma vez nos cabe o questionamento: com quais espíritos queremos nos sintonizar? De quais espíritos queremos ser ferramentas? Quais frutos queremos dar? Queremos estar mais ligados às propostas do Evangelho ou às coisas da matéria? A resposta da questão 518 do Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos buscam o que a eles se assemelha, e que é pelas suas tendências que os homens atraem os espíritos. E o mais importante, ela diz que o aperfeiçoamento moral do indivíduo e da coletividade tendem a afastar os maus espíritos e a atrair os bons. Inclusive, pensando que temos também um compromisso com as coisas da carne e do mundo material, já que estamos encarnados, precisamos também pensar em quais causas estamos envolvidos e o que defendemos por afinidade. Na política, por exemplo, eu estou sintonizado com aqueles que buscam servir de exemplo ou me identifico com aqueles que se limitam a defender ou atacar esta ou aquela extremidade, servindo de viés de intolerância e até de agressividade, movido por paixões ideológicas. No convívio com o próximo, eu estou afinizado com a lei de justiça, amor e caridade, ou sou simpático àqueles que se limitam a julgar ou a se prenderem a preconceitos vazios? Diante das leis do mundo físico, eu me assemelho àqueles que as cumprem ou estou sintonizado aos que buscam vantagens pessoais por meios ilícitos? Será que eu tenho uma postura moralmente correta ou me simpatizo com aqueles que burlam as leis e mudam a sua opinião de acordo com os seus interesses, desprezando o senso básico da justiça? Vejam que é preciso vigiar para a garantia da qualidade dos nossos frutos. Somos espíritos imortais em evolução. Seja em nossa condição encarnada, como cidadãos, ou como espíritos na erraticidade, temos um dever que nos exige esforço e cuidado. Mesmo diante de nossa limitação evolutiva e de nossa fragilidade moral,
devemos zelar pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É claro que em nosso processo de evolução e diante de nossas limitações, não somos capazes de manter nossa sintonia sempre elevada. Às vezes, simplesmente caímos e vibramos de forma equivocada. Nos perdemos ao longo do caminho, tropeçamos, mas precisamos nos vigiar e sempre nos questionar de quais espíritos eu quero ser simpático e com quais eu quero estar sintonizado. Conscientes de nosso compromisso, precisamos ser prudentes, servos vigilantes e fiéis nas vinhas do Pai, para que, à luz do Evangelho, sejamos capazes de domar nossos instintos mais primitivos e depurar nossos sentimentos, educando o nosso olhar e aparando arestas em nosso processo de evolução, na condição de espíritos dispostos e comprometidos com um melhor porvir. Vigiar e orar, cuidar e servir, construir-se melhor e cuidar do trabalho nos campos do Senhor. Temos bons espíritos e benfeitores que se preocupam conosco. Temos o exemplo do Cristo. Precisamos, portanto, nos sintonizar com as coisas de Deus, com os bons amigos da erraticidade, com os exemplos de Jesus. Precisamos vibrar no bem e no amor e caminharmos nas sendas do Evangelho. Afinidade com as coisas de Deus é fruto de educação e trabalho constantes. Ainda somos limitados, mas estamos destinados à pureza espiritual e ao longo desse processo de construção sabemos que não estamos sozinhos. Que sejamos, portanto, capazes de vibrar no bem, de estarmos sintonizados com as coisas de Deus. Claro que é um trabalho constante e que nos exige muito cuidado e muito esforço, mas temos amigos espirituais, temos o Evangelho à nossa disposição, temos uns aos outros e motivados no caminho do bem, podemos sim vibrar melhor e sermos aquilo que Deus espera de nós. Luz a todos, obrigado pelo encontro fraterno e até o nosso próximo encontro.